Tem que aceitar Jesus. Aceitar o quê, cara? Cadê? Vocês têm que provar, cara. Vocês têm que provar a existência de um Jesus. Vocês têm que provar a existência de um Deus, do Espírito Santo. Vocês não conseguem provar nada, cara. A única coisa que vocês conseguem provar é que vocês são um mau caráter. Eu vou falar a verdade pra você. Eu posso morrer de câncer, eu posso apodrecer numa cama. Entendeu? E na hora que eu estiver apodrecendo numa cama, pode parecer um anjo pra mim que eu não vou aceitar. Acorda, gente. Acorda. Acorda. Eu sou ateu. Olá a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Já quero aqui dar a boa noite para o pessoal que já chegou na live, o Alexandre Galvão está por aqui, a Maria Júlia, o Vinícius, o Renato Romão, que o Henrique conhece, e a Cleide Benites, esposa do pastor Éder. Pessoal, hoje eu estou aqui com um ilustre, um rapaz conhecido aí no meio ateísta e também pelos cristãos que já estão um bom tempo aí fazendo apologética no YouTube, o senhor Henrique. E hoje o tema dessa live, como está aqui no tema, é do ateísmo para Cristo. Estou aqui com o senhor Henrique, ele vai estar contando acerca da sua volta à fé cristã, ao Senhor Jesus Cristo. Então, Henrique, fica à vontade aí já para cumprimentar o pessoal. Uma ótima noite a todos, né? Que eu diminuo nesse momento e que o nome de Jesus seja glorificado nessa live. Eu acredito que eu não estou aqui em vão, eu acredito que é um trabalhar de Deus estar nesse momento aqui falando do amor de Cristo, né? Na minha vida, na vida de todos vocês. Vou citar algumas coisas aqui, o sobrenatural que eu vivi com Deus, eu não vou estar citando aqui, porque eu tenho uma live para fazer com o pastor Eder Flávio, que eu prometi para ele há um bom tempo atrás aí, mas se tiver alguma pergunta aí, pode fazer a pergunta, eu vou estar respondendo, como eu falo, que eu diminua nesse momento, que o nome de Cristo seja grandioso nessa live. Então, eu não estou aqui para brincar de ser cristão, não sou de brincar, já brinquei de ser cristão, sim, no passado, antes de ser ateu. Hoje não, hoje eu estou aqui para glorificar o nome de Deus e honrar o nome de Deus na minha vida. Que Deus abençoe grandemente a tantos os cristãos que vão estar aí na live, como os ateus também, mesmo não acreditando, mas eu peço que Deus abençoe eles também. Uma ótima noite a todos e vamos que vamos. Glória a Deus. Senhor Henrique, eu fico tão feliz por o Senhor ter voltado para Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu gostaria que o Senhor falasse, primeiramente, a sua entrada no ateísmo. O que te levou ao Senhor entrar no ateísmo? E ainda mais, eu quero acrescentar algo. O que te levou a ser um ateu militante? Porque existe o ateu, aquele que não acredita em Deus e vai dizer que Deus não existe, e existe aquele ateu que não apenas diz que Deus não existe, não acredita, como também ele busca militar, né? Ele vai contra a fé das pessoas, ele quer combater a crença em Deus, ele ataca a religião das pessoas. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. O que te levou ao ateísmo e o que te fez ser um ateu militante? Olha, Jadilson, eu sou o tipo de pessoa que quando eu me entrego naquilo que eu estou fazendo, entendeu? Então, quando eu já fui cristão antes, já fui um pregador do evangelho, tive convite para ser missionário antes de ser ateu, foi uma revolta dentro de mim. Só que olhando pelo lado bom, eu vou citar o lado ruim, entendeu? E o lado bom da coisa. Eu me tornei ateu quando eu soube que em 88 mataram 3 crianças aqui na cidade de Ibaté e uma era minha irmã de 9 anos. Então eu trazia muito trauma sobre isso daí, né? Vivia muito revoltado sobre isso acontecido. E quando eu fiquei sabendo, quando eu fiquei sabendo que essa pessoa estava solta da prisão, pegou 75 anos, 9 meses, ficou 14 anos na cadeia, se tornou um cristão ali, um pastor dentro da cadeia,
mas saiu, abriu uma igreja e continuou cometendo os mesmos crimes, né, de pedofilia, essas coisas todas. Foi apreendido 4 vezes pedofilia e eu me revoltei. Eu me revoltei em saber que Deus tinha permitido tudo aquilo ali, entendeu? Então eu acabei me revoltando com a situação. Hoje, assim, depois que porque eu tive um encontro com Deus, é que nem eu falo, a pessoa ser cristão é uma coisa, porque você vê às vezes aí, eu vou citar também algumas coisas aqui que posso até magoar, às vezes, certos cristãos, entendeu? Mas eu vou tentar explicar, entendeu? Porque o próprio cristianismo hoje, ele se torna, o mau evangelho pregado, ele se torna uma fábrica de cristão, entendeu? Vou citar isso aí depois. Então, o que acontece? Hoje eu vejo o lado bom, que eu creio hoje que toda dor que a gente passa, que todo sofrimento, é um trabalhar de Deus. Porque eu passei por isso para estar aqui. Então, eu não vejo, eu acredito muito no evangelho de cruz, tá? O evangelho de obediência, um evangelho de, de perdão, entendeu? Eu não vejo um evangelho diferente a não ser de cruz. Então, se hoje aqui eu estou nesse momento aqui falando de Deus, da bondade sobre minha vida, amanhã eu posso estar com câncer e vou estar falando do amor de Deus, da bondade dele sobre minha vida, entendeu? Então, o que acontece? Quando aconteceu isso daí, eu me revoltei, sabe? O cara estava solto, tudo ali. Só que tudo tem um lado bom da coisa. Por mais que Deus trabalha nas dores, Deus trabalha no contra da vida da gente. Entendeu? Às vezes você vê ali o sofrimento, que nem eu tenho um hábito de falar que ninguém se apega a Deus do lado de uma churrasqueira. A gente se apega a Deus do lado do sofrimento, do lado do leito ali do hospital, seu filho, sua mãe, seu pai ali. E eu me apeguei assim. E tive um encontro com Deus, entendeu? Através disso. Através da morte da minha irmã, Deus mudou algumas coisas ali que foi essencial. Meu pai era um homem duro, meu pai era um homem rígido. Meu pai não era um homem de conversar com filhos, né? Aí meu pai, através da morte da minha irmã, Deus mudou o coração do meu pai. Hoje meu pai é uma pessoa amável. Meu pai é uma pessoa que abraça a gente, entendeu? E se tornou um grande amigo, além de pai, um grande amigo. Então eu acredito que... Então eu fui para o ateísmo por causa de traumas, entendeu? De traumas, de revolta, entendeu? E também voltei para o cristianismo através das dores que eu passei. Ah, mas você tá... Não, eu tive um encontro com Deus, entendeu? Muita gente vai falar assim, Deus usou o pastor para falar comigo, uma missionária, você fala, não, Deus falou comigo. E tudo que Deus falou na sala da minha casa, onde eu estou agora aqui, tem se cumprido. Tudo, entendeu? Eu lembro que, sentado aqui na sala da minha casa, chorando, eu liguei um vídeo da Débora Reis, e pus o celular do meu lado. Deus foi falando comigo até o nome dos meus filhos, tudo que eu ia passar, tudo. As lutas que eu ia passar, o que ele iria fazer na minha vida. Aí eu lembro que acabou o vídeo, eu falei, eu vou ouvir de novo. Eu fiquei impactado ali. Entendeu? Quando eu entrei no vídeo para ouvir de novo, não estava falando nada daquilo que eu tinha ouvido. Entendeu? Então eu fui para o ateísmo através de traumas, entendeu? Que eu passei. Revoltas com Deus, entendeu? Por causa desse caso. Mas hoje eu vejo o lado bom da vida, entendeu? Eu vejo o lado bom da vida. Então, senhor Henrique, o senhor não compreendia, quando você estava no ateísmo, os modos operantes de Deus, porque Deus ele permite certas coisas. Então, eu costumo dizer, não sei se o senhor vai concordar, que 3 coisas levam a pessoa ao ateísmo. Primeiro, é um problema emocional, onde a pessoa ela olha para essa terra e vê tanto sofrimento, vê tragédias, vê coisas ruins, e aí ela pensa que não há um Deus. Porém, nós sabemos que os males que acontecem nessa terra é por causa do pecado. E claro, Deus ele permite, porque Deus ele tem as suas razões. Aqui eu não vou entrar aqui nas questões por que Deus ele permite. Como o senhor falou, tem uma questão pedagógica de Deus nos ensinar por meio do sofrimento. Se nós não conhecêssemos a fome, como nós iríamos exercer a empatia? Se nós não conhecesse o sofrimento, como nós iríamos
assim, ter, né, o atributo da caridade, da compaixão. Então, existem certos males que vêm para o bem. Então, tem esse propósito. Tem a questão também que Deus ele dá o dom, né, do livre-arbítrio. Tem a questão também escatológica, que Deus vai retribuir tudo, né, segundo as obras das pessoas. Então, o Senhor não compreendia a questão do mundo, né, porque há tanto sofrimento. Então, onde está Deus? Então, Deus não existe. Outro ponto que eu falo que leva as pessoas para o ateísmo é um problema moral. O senhor, eu lembro uma vez que você estava em uma live, o senhor estava em uma live, e um ateu disse assim, ainda que se Deus aparecesse para mim, eu não iria se submeter a ele. Ou seja, a pessoa, mesmo se ela tivesse a prova concreta de Deus aparecer para ela, ela não iria aceitar. Então você vê que é um problema moral em não querer aceitar os modos operantes de Deus. E outro ponto que eu vejo que leva as pessoas para o ateísmo, é um problema intelectual. A pessoa ela vai para o texto bíblico, senhor Henrique, e ela lê o texto e ela não compreende o texto. E eu costumo dizer, se a pessoa lê a Bíblia e não compreender, ela se torna ateu. Agora, lendo e compreendendo por meio do Espírito Santo, a pessoa se torna cristão. Eu gostaria aqui que o senhor respondesse aqui, o Ismael fez uma pergunta. Deus permitir que um assassino mate a irmã do Henrique cruelmente serviu para que bem maior? Aqui é o Ismael, o senhor conheceu, né, Ismael Oliveira? Ele fez essa pergunta aqui, o senhor pode responder. Ele disse assim, Deus permitir que um assassino mate a irmã do Henrique cruelmente serviu para qual bem maior? Ó, para mim, nem eu falar para você, eu vou falar o que eu vivo, entendeu? Hoje, através do ateísmo, que eu passei por ali, entendeu? Hoje eu sou um cristão, entendeu? Hoje eu sou um servo de Deus, Deus me usa pela misericórdia, que eu tenho um modo de falar, que se Deus fosse um ser maldoso, eu não estaria aqui, entendeu? Eu não estaria aqui. Na vida do meu pai, através da morte da minha irmã, aproximou meu pai de Deus, aproximou meu pai dos filhos, entendeu? Me aproximou de Deus. Porque se eu não tivesse os traumas que eu tive ali, na morte da minha irmã, eu não teria passado pelo ateísmo. Eu seria um cristão camuflado, entendeu? Um cristão. Através das lutas, dos traumas, que Deus me limpou, me libertou ali, hoje eu posso falar que eu sou um servo de Deus. Então, a morte da minha irmã, entendeu? Deus, é que nem eu falo, Deus tem um propósito nas dores. Deus tem um propósito. E tem muitas pessoas, irmão, que às vezes se aproximam do ateísmo, entendeu? Porque é pregado o evangelho para encher ego, entendeu? Ninguém chega na rua, você vai confrontar, você vai dar de frente com a pessoa ali que está passando por luta, você já fala um monte de promessa. Não, você vai para o caminho de Deus, que você vai ficar rico, que você vai ter não sei o que lá, e vai ser dono de uma fábrica, não sei o que lá, fala um monte. E aí a pessoa vai ali e vê que não acontece. Se não é um propósito de Deus, não vai acontecer. Entendeu? Então aí a pessoa se revolta. Não, é mentira, Deus é um mentiroso, Deus não existe, não sei o que lá. Então é pregado um evangelho. Como eu falo, eu creio no evangelho de cruz. Entendeu? Se Deus tirar meu filho amanhã, entendeu? Ou hoje à noite, entendeu? Eu sei que para algo vai servir. Então eu não vejo Deus só nas coisinhas boas. Em tudo dai graça, tanto nas coisas boas como ruins. Entendeu? Porque as coisas ruins que acontecem na minha vida, entendeu? Para mim ali, aquelas coisas ruins que aconteceu na minha vida, aquilo ali foi um propósito de Deus. Então, a morte da minha irmã, hoje eu posso falar que eu estou firme com Deus através da morte da minha irmã. Eu tive os traumas, fui liberto, ali Jesus me libertou. Se você pegar o assassino da minha irmã hoje, que ele já faleceu de coronavírus, mas se você colocar ele na minha frente, entendeu? E ele vinha pedir perdão para mim, se ele tivesse vivo, ele viesse pedir perdão para mim, eu perdoaria. Entendeu? Eu nem lembro mais disso. Então, a morte da minha irmã teve um significado, sim, foi um trabalhar de Deus ali. Eu não tenho dúvida disso. Eu não vejo Deus apenas nos dias bons.
Eu vejo Deus nos dias maus, que aquilo ali vai servir para algo para mim. Em tudo dai graça. Eu sou o cristão que em tudo dou graça. Entendeu? Hoje eu estou andando, eu estou dando graça, amanhã se eu estiver numa cadeira de roda, eu vou estar dando graça. Eu sou esse cristão, pela misericórdia de Deus. Como eu falo, se Deus fosse um ser vingativo, não existiria ateu. E dos piores que passaram no YouTube, aí quem conheceu o meu canal, eu era o pior. Eu batia de frente, eu xingava, entendeu? E Deus pegou o pior. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e eu sou essa pessoa. A graça de Deus está sobre minha vida. Glória a Deus. Olha quem apareceu, senhor Henrique. É. Pastor Eder Flávio era Pastor Eder Flávio era uma pessoa que eu afrontava muito, né? A gente já via os combates da gente assim, hoje é um amigo meu. É que nem eu falo, tem coisas que eu vivi, entendeu? O trabalhar de Deus na minha vida, eu quero dar meu testemunho no canal do pastor Eder Flávio, que eu já tinha prometido com ele, já me chamou e convidou, e Deus, eu vou falar do que Deus é capaz, entendeu? De fazer na vida do ser humano. Que é, hoje em dia você sabe que trabalhando é duro de você sobreviver. Entendeu? Deus falou comigo, eu vou te fechar as portas. Eu fiquei 7 meses parado, sem entrar dinheiro, entendeu? Eu comi carne há 7 meses, entendeu? Deus falou para mim que não ia deixar faltar o alimento. Eu comi carne os 7 meses, porque aparecia dinheiro na minha pochete do nada, entendeu? E quando eu não tinha dinheiro para pagar energia elétrica, vinha zerada. E isso eu vou mostrar, assim, ó, a prova no canal do pastor Eder Flávio, o sobrenatural que eu vivi de Deus, o Deus provedor. Eu quero estar ali dando meu testemunho de vida, ali no canal do pastor Eder Flávio, porque é um amigo, irmão, entendeu? A gente brigava, a gente afrontava um outro, aí hoje eu creio que eu estou aqui, entendeu? Porque alguém estava orando por mim, eu tenho certeza que ele também estava ali orando, o irmão aí, o Jadilson, né? E muitas pessoas orando por mim, e hoje eu estou aqui pela misericórdia, que nem eu falo, gente, o Henrique não é um santarrão, o Henrique, o que brilhou na minha vida foi a misericórdia de Deus, entendeu? E eu não vim, às vezes, quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, você tem hora na tua vida que Deus, teu livre-arbítrio não vai funcionar. A soberania de Deus, ela entra. Quando a soberania de Deus entra, não há livre-arbítrio. Deus põe aonde ele quer. Então, às vezes, o ateu aí, eu tenho livre-arbítrio. Se Deus tiver um propósito na tua vida, ele usa a soberania, como fez com Jonas. Jonas queria ir para Nínive, e Deus queria para Tarso. E cadê o livre-arbítrio de Jonas? Deus usou a soberania dele e fez ele para Nínive. E comigo não foi diferente. Uma ótima noite, pastor Erfácio. Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmão Henrique. Eu fico, olha, a minha satisfação é muito grande. Pai do Senhor, presbítero Jadson também. Olha, eu estou muito feliz. Na verdade, isso aqui é uma surpresa bastante agradável para mim, Henrique. O Jadson é um amigo de longas datas aí, nós flutuamos juntos já. E ele me falou, olha, faz uma surpresa, o Henrique vai estar numa live junto comigo lá, entra lá para dar um oi lá, dar um alô. Eu fico muito feliz, Henrique, muito feliz mesmo. Eu continuo orando por você e conto com as tuas orações também, viu? Amém. Você é meu amigo. Eu que agradeço, irmão, de coração. O pastor Eder Flávio é uma pessoa que, às vezes, a esposa dele, porque eu batia de frente, entendeu? Porque tem ateu aí, que nem eu falo, a mesma entrega que eu tenho a Deus, eu me entregava no ateísmo. Tinha ateu que, às vezes, não tinha coragem de falar, de bater de frente. Se você falar para mim assim, Henrique, você vai ter que evangelizar uma pessoa ali da igreja, entendeu? Ou você vai ter que evangelizar uma pessoa que foi um matador, ele está na boca do tráfico, Deus, me manda eu ali, ó, na boca do tráfico ali. Eu quero que o senhor me... Então, eu me entrego em tudo que eu faço. Eu me entrego em tudo que eu faço. Do mesmo jeito que eu era ali no ateísmo, ali, eu sou como cristão, entendeu?
a ousadia que eu tinha no ateísmo, usado pelo diabo, hoje eu tenho essa ousadia usada por Deus. Eu não tenho medo. Entendeu? Medo. Entendeu? Medo. Ah, Henrique, vai lá, não sei o que, vai lá conversar com aquela pessoa ali, ó, só que já matou gente. Deus já usou eu para sair daqui e na casa de um traficante expulsar o demônio. Entendeu? Ah, mas o cara é traficante. Eu vou lá, Deus mandou, vamos que vamos. Então, é que nem eu falo, é que nem eu falo, às vezes o pastor Lerflávio, uma vez nós conversando, disse que a própria esposa, que eu entendo, você, hoje eu tenho minha namorada, e se você fizer algo para mim, ela vai se doer. Se você fizer algo para ela, eu vou se doer, entendeu? Então, o que acontece? A esposa do pastor Flávio, às vezes se doía pelo que eu falava dele, que eu sou contra, entendeu? Quando você é casado ali, a tua carne, é uma carne só. Então, você bateu de frente com a pastora, a mulher do Éder Flávio, ele vai se doer, entendeu? E ela, às vezes, falava, processo o Henrique, né, que nem... Mas ele falava, ele orava por mim, eu creio que eu estou aqui por oração dele, de oração de pessoas aí que pediam para Deus a minha volta, e hoje eu estou aqui pela honra e glória de Deus. É que nem eu falo, o Henrique é pequeno, eu quero ser cada vez mais pequeno, mas o meu Deus é grande. O meu Deus, ele é grande. Entendeu? O meu Deus é grande. Glória a Deus. Glória a Deus. O pessoal que está assistindo a live, eu estarei colocando depois aqui no comentário fixado o link do canal que era do Henrique. Ele tinha um canal, como está escrito aqui, Religião e Realidade. Por que eu estou dizendo isso, senhor Henrique? Porque certamente vai aparecer pessoa dizendo assim, o Henrique não era ateu de verdade. É aquela falácia do escocês, né? Como se uma pessoa, vamos dar um exemplo aqui, viveu nas drogas, aí a pessoa sai das drogas, a pessoa não era um dependente químico, a pessoa não era um drogado. Ou seja, então, como se não houvesse a mudança de posição, né? A pessoa viveu na prostituição, aí saiu da prostituição, então não é uma ex-prostituta, não é um ex-garoto de programa. Então, o pessoal usa essa falácia aí, não é ateu de verdade. Porém, hoje nós podemos presenciar que o senhor Henrique, ele teve um encontro com Deus, uma experiência particular dele, que ele foi transformado. Hoje nós podemos ver aqui perante nós um novo homem, outra pessoa. O semblante do senhor Henrique mudou. Até o irmão disse aqui, o semblante muda quando está com Jesus. E de fato houve essa mudança, né? Muitas pessoas não irão entender, mas o apóstolo Paulo nos disse que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Eu vou só passar uma palavra para o pastor Éder, senhor Henrique, depois eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Pastor Éder, um dos grandes cavalos de batalha dos ateus é o problema do mal. O senhor Henrique, ele contou aqui como que ele entrou no ateísmo, a questão da maldade no mundo, aí levou, né, a questionar se há um Deus. Eu gostaria que o senhor falasse, né, um pouco esse motivo que tem levado as pessoas ao ateísmo, né, por causa do sofrimento. O Henrique aqui fez uma excelente exposição, mostrando, né, que Deus ele tem um propósito pedagógico em relação à dor e sofrimento. Então, fala sobre esse ponto aí para nós. Amém, amém. Glória a Deus, é um tema bastante forte. E antes de iniciar esse comentário, quero dizer que nós estamos aqui, eu e você, presbítero Jadson, estamos diante do milagre vivo, que é nosso irmão Henrique. É um milagre vivo, um milagre vivo. Eu falo que é um milagre vivo porque para sair realmente do ateísmo, daquele enraizamento, né, maligno do ateísmo, somente uma obra viva do Espírito Santo de Deus, o que é também algo que os ateus eles insistem em não enxergar, não conseguem enxergar uma obra maravilhosa de Deus, porque quem pode mudar o coração do homem senão Deus? Então, eis aí um milagre vivo, que hoje é um instrumento na mão do Senhor Jesus Cristo para levar vida àqueles que estão mortos, para levar consolo àqueles que estão tristes, para levar força àqueles que estão enfraquecidos. Ele tem um grande ministério, e Deus vai usá-lo cada vez mais. Pode ter certeza disso, Henrique. O que Deus fez até aqui na tua vida ainda é muito pouco diante daquilo que ele vai fazer. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Deus vai fazer muitas coisas ainda na tua vida. Tenho certeza absoluta disso que eu estou falando.
E Amém. com relação à questão, a grande questão do mal, é uma grande questão também muito mal compreendida pelos neo-ateus, porque os ateus, eles, dentro daquela visão tão limitada deles, eles acreditam ou pelo menos pretendem que Deus tenha que fazer as coisas tudo de acordo com a mentalidade deles. Mostrando já aqui, antes de eu dar uma explicação, vou ser breve, mas mostrando aqui, antes de dar uma explicação um pouco mais profunda, que eles têm uma visão muito precária a respeito daquilo que eles chamam mal. Ou seja, eu quero dizer que nem eles compreendem essa palavra mal. Nem eles compreendem o que é mal. Se você perguntar para um ateu, mas o que é o mal na sua concepção? Ah, mal é tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Mal é o estupro de uma criança. Mal é o ladrão que entra na casa de alguém e rouba. Mal é isso, mal é aquilo. Mas aí, se nós perguntarmos para um ateu, você passou por uma situação desagradável, muito desagradável, mas aquela situação muito desagradável que te entristeceu grandemente, que te arrasou, é uma situação, vamos começar por aqui, é uma situação boa ou má? Eles vão falar, é uma situação má. Então, isso é o mal também? Pode ser considerado mal? Eles vão afirmar sim, é considerado mal. Mas e se eu falar que aquela mesma situação, ela redundou, ela trouxe um benefício muito grande para o espírito da pessoa, para a alma ou para o coração da pessoa, mudando, transformando, aperfeiçoando o caráter dela. Posso continuar chamando aquela situação de uma situação boa ou uma situação ruim, má, um mal? Então, aí o ateu ele já vai ficar um pouco perdido, porque para eles têm a concepção de mal como tudo aquilo que causa desagrado, tudo aquilo que causa infelicidade, tudo aquilo que arranca lágrimas do ser humano. Mas, como nosso irmão Henrique falou, Deus tem um propósito por trás de todas as coisas. O evangelho, como ele defende aqui, é o evangelho da cruz, é o evangelho da renúncia, é o evangelho do sacrifício diante de Cristo. Se nós formos observar a nossa vida, e os ateus podem fazer isso também, se eles tão somente forem honestos em suas observações, a maioria das situações que melhoram o nosso caráter, melhoram a nossa conduta, melhoram a nossa vida, não são situações agradáveis, não são situações alegres, não são situações de flores, mas de espinhos. A maioria daquilo que nos melhora são situações de grandes provações. O apóstolo Paulo falou isso. Por muitas tribulações é necessário entrarmos no reino de Deus. Por muitas tribulações. E quero terminar aqui, então, essa questão do mal, nesse meu comentário, que o mal, ele é muito mal compreendido, como já falei, pelos ateus, muito mal compreendido, nem eles compreendem isso. Na verdade, é um capricho muito egoísta da parte deles, querendo que Deus satisfaça toda a vontade deles. E eu quero terminar dizendo aqui, se Deus fizesse, vamos supor aqui, vamos teatralizar um pouco aqui, fazer um teatrinho. Se Deus, vamos supor que Deus descesse à Terra e falasse, e chamasse 10 ateus, 10 ateus, e falasse para cada um deles, eu vou ser e vou fazer na Terra exatamente como você quer que eu faça. Eu tenho certeza aqui que os 10 começariam lá para frente brigar com Deus e brigar entre os ateus, porque aquilo que Deus viesse satisfazer o desejo de cada ateu, contrariaria a concepção de cada um com relação ao bem e com relação ao mal. Com relação ao bem e com relação ao mal. Um ateu falaria, o Senhor vai fazer um grande bem para mim. Que bem? O Senhor vai matar aquele ladrão que entrou na minha casa e roubou tudo que eu tinha dentro da minha casa. Aí o outro ateu ia falar para Deus, o Senhor não vai matar aquele que entrou na casa daquele ateu que roubou tudo da casa dele, porque aquele ladrão é meu irmão, ou aquele ladrão é o meu pai. Olha só, aí viraria aquela confusão toda. Então, o que eu quero dizer é que Deus, na prática, no meio dos ateus, nunca satisfaria ateu nenhum, porque eles estão muito limitados, têm um entendimento muito limitado daquilo que eles mesmos chamam de bem e chamam de mal. Mas nós sabemos muito bem, pela palavra de Deus, que o verdadeiro bem
é estarmos no caminho de Cristo, independente daquilo que vem até nós, porque até aquilo que vem até nós, que muitas vezes nos faz chorar, é estar acompanhado da presença do Espírito Santo de Deus nos ajudando. Amém. Louvado seja Deus. E é interessante, pastor Éder, que os ateus, eles falam, né? Se Deus existe, por que permite o mal na Terra? Porém, quando eles apresentam os males, né? São todos males morais, que acontecem pelas mãos humanas. Estupro, assassinato, roubo. Então, a gente vê que é uma ação humana, e não uma obra de Deus. Se os homens obedecessem a Deus, não haveria maldade na Terra. O que diz em Romanos 13, versículo 10? Quem ama não faz mal ao próximo. Então, a lei de Cristo se cumpre no amor. Os homens quebram a lei de Deus. E por isso há tantos males morais na terra. O irmão Osiel está aqui presente também. Cumprimento o pessoal, Osiel. Deixa aí saudação, dá uma boa noite para o Henrique. O Osiel também foi um aí que o Henrique sempre atacava nos debates aí, fazia vídeo. Ele está com um probleminha na câmera dele, mas pode falar, Osiel. Olá, boa noite aí, a paz a todos os irmãos aí. Pai do Senhor. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo. Esse eu conheço aí, o irmão Jadson e o de baixo. Esse de cima eu não sei quem é. Quem é esse? Fazia vídeo todo dia, né, Zé? Que tá combatendo. Tudo na santa paz, senhor Henrique. Amém, amém. Graças a Deus. Feliz em saber da notícia. Falei com o irmão Jadson, fiz questão, né? Já estou quase saindo por conta da câmera, né? Ela está um pouco ruim, muito embaçada. Eu trabalho com o celular. Mas, de antemão, quero agradecer aí, primeiramente, a Deus e também a sua coragem, né? Amém. Estava acompanhando aqui, o senhor estava dizendo que o senhor é uma pessoa ousada, né? Tanto foi no ateísmo, como também vai ser no cristianismo, né? Amém, amém. A pedrada vem, o não reconhecimento com certeza vai vir, mas o importante é seguir a carreira, né, a qual nós temos nos alistado até chegar o grandioso dia, né? Já vi até aqui nos comentários alguém conhecido, né, como Ismael de Oliveira, fazendo algumas perguntas que eu creio que o senhor, pela graça do Senhor Jesus, vai ter aí a resposta, em nome de Jesus, para passar para ele. Minha esposa estava aqui, eu disse, Silvânia, hoje é a live com o senhor Henrique. Ela disse, e aí, você vai entrar? Aí eu disse, vou, com certeza, eu tenho que entrar, né? A câmera tá ruim, mas estou aí. Então, parabéns, viu, senhor Henrique? Que Deus segure firme aí na sua mão. E juntos aí, né, a gente agora vai, como diz a palavra de Deus, né? As portas do inferno, elas não prevalecerão, né? A gente vai seguir em frente e resgatar mais do ateísmo para fazer parte aqui conosco, né? Amém, amém. Eu agradeço. Pronto, então, essa são minhas palavras, né? Deus ele possa aí abençoar cada um dos irmãos, pastor Éder, homem de Deus aí, que sempre estamos juntos também. Estou um pouco parado nos vídeos, né? O irmão Jadson sabe as minhas condições, mas assim que normalizar, nós voltaremos aí em defesa do Evangelho, tá? Então, a paz do Senhor a todos aí, eu estou me retirando, mas estou acompanhando aqui a live, viu? Deus abençoe. Deus abençoe também, a paz do Senhor para você. Que Deus venha abençoar grandemente. Em nome de Jesus. Amém, Deus te abençoe. Senhor Henrique, eu gostaria que o senhor falasse, não precisa falar assim muito, né, que o senhor vai participar de uma live com o pastor Ed para contar totalmente seu testemunho, mas o que te tocou, né, nessa experiência que o senhor teve espiritual, que te fez, assim, cair a consciência que você falou assim, eu preciso voltar para os caminhos de Deus? Eu passei, vou jogar
Eu vou falar no pastor Eder Flávio aí, né, na live dele aí, mas vamos dar uma. Fica à Eu vou dar uma. vontade, Henrique. Às vezes a pessoa fala assim: o Henrique voltou para o cristianismo por causa da ex-mulher dele, entendeu? E o pastor Eder Flávio acompanhou aí, entendeu? Passou umas lutas grandes. É, sim, Deus usou isso, entendeu? Deus usou eu era uma pessoa que eu era muito apegada, eu sou muito apegada à família, entendeu? Só que quando Deus me colocou num deserto, num fundo de poço, e através disso, Deus derrubou máscaras, entendeu? Deus mostrou que aquilo ali que brilhava ali, entendeu? Não era uma joia preciosa, entendeu? Em que parte? Depois de tudo, Deus usou uma pessoa para falar comigo, entendeu? Que nem eu falo, que eu sou de falar, entendeu? Deus usou uma pessoa com câncer, entendeu? Depois que a minha ex-mulher foi embora, Deus usou uma pessoa com câncer, chamou eu e falou assim, uma ex-namorada do meu irmão, na cama, eu fui na casa dela, queria falar comigo. Falou para mim assim, ó, tá acontecendo assim, assim, entendeu? A sua ex-mulher, ela vive em aqueles aplicativos de namoro, não sei o que lá, tá? E depois de dias ela morreu, essa pessoa morreu. Só Deus usou ela para falar comigo. Depois de Deus fez promessas para mim, e eu não queria mais saber de mulher, entendeu? E Deus usou uma missionária, uns tempos atrás, aí, uns 2 meses atrás, mais ou menos, não vou saber a data certinho, eu não sou muito de guardar a data. Eu sou muito de guardar situações, assim, que para mim o que vale ali não foi o dia que aconteceu, mas o que aconteceu. Uma missionária, eu estava na igreja, a missionária falou para mim, você vai para sua casa, eu vou bater, como é 2 quarteirão, posso ir batendo papo com você? Eu falei, vamos. Ela falou, nós vamos falando de Deus. Aí ela falou para mim assim, ó, eu não queria mulher nenhuma, eu estava ciente, eu tenho meus 2 filhos, são tudo na minha vida, abaixo de Deus são a minha família. Deus usou essa missionária e falou assim, bem assim para mim, falou, Deus vai colocar uma pessoa na tua vida que vai acrescentar muito, vai ser escolhida a dedo por ele, entendeu? Só que na hora que ela falou isso aí, no meu pensamento, eu falei para Deus, eu não quero. Falei, eu não quero ninguém, eu quero seguir a minha vida com meu filho. Depois de 3 dias, eu tinha uma pessoa no Face e eu fiz uma postagem, porque Deus começa a mostrar as coisas para mim, eu entro no Face ali, marco a pessoa, e eu marquei um amigo dessa pessoa, e ela comentou ali. Quando ela comentou, eu entrei ali no Face dela, que eu não tenho hábito de entrar no Face de ninguém também, eu entrei e comecei a conversar pelo Messenger com ela. Hoje é minha namorada. Uma pessoa que Deus colocou na minha vida. É uma pessoa que, às vezes, que nem eu não sou forte. Entendeu? Eu tento ser. Nós tentamos ser. A gente sabe como Elias na caverna ali, teve um momento ali de fraqueza dele, né? Quando foi perseguido por Jezabel. Então, tem os momentos fracos. Como eu tive momentos fracos, o pastor Der Flávio me ajudou. Eu entrava em contato com ele, com a minha prima, Silvana Costa, que está no meu Face, como a pastora Tati, o meu irmão. E hoje ela, entendeu? Às vezes eu dou uma fraqueza espiritual, mas ela está ali, não, eu estou junto, não sei o que lá, e me ajuda muito, que é minha namorada hoje. E é que nem eu falo, e Deus, através da minha ex-mulher, tentaram me matar, entendeu? Tentaram me matar, vieram em casa para me matar, não consegui, entendeu? O pastor Der Flávio até sabe disso daí, entendeu? Então, hoje, é que nem eu falo, Deus usou minha ex-mulher para ir embora, entendeu? E me colocar no caminho dele, eu tinha que passar por um deserto. E muitas vezes Deus vai tocar naquilo que mais dói. E naquele momento era o que mais doía. Era a minha família, entendeu? Só que Deus mostrou o tipo de pessoas, entendeu? A máscara caiu. A máscara caiu, que eu não sabia de nada, entendeu? Uma máscara caiu. Então, não é que ela foi embora, ela já me traía, entendeu?
ela já me traía. Mas Deus tirou e colocou uma pessoa. Hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu tenho uma pessoa do meu lado, que é minha namorada, e tem uma coisa, entendeu? A gente tem um namoro cristão. Nós não temos nada, entendeu, que desagrade a Deus. Isso é eu e ela, somos assim, né? Então a gente... Então hoje, que nem eu falo, Deus usou, minha ex-mulher usou, entendeu, para me pôr num deserto, para pôr no fundo do poço, tá? Mas Deus usou a minha namorada para me exaltar, entendeu? Hoje eu tenho gratidão a Deus por ela na minha vida. Deus mudou tanto na minha vida, meus filhos, entendeu? Meus filhos sempre foram pessoas boas, mas hoje eu vejo eles melhores do que eram. Então Deus tem exaltado a minha vida, entendeu? Deus tem exaltado. Hoje, como eu falo, passei uma situação difícil, 7 meses desempregado. A gente sabe que um mês, 15 dias, 10 dias desempregado já é um sufoco. Eu passei 7 meses. E Deus não me desamparou um segundo na minha vida. Um segundo. Entendeu? Então, eu agradeço muito a Deus. Agradeço muito a Deus por tudo que tem feito na minha vida. Hoje eu estou aqui falando com você, sentado numa cadeira aqui. Amanhã eu posso estar numa cadeira de roda, mas ele não vai deixar de ser Deus na minha vida. E muitas vezes a pessoa se torna ateu, sabe por quê? Porque, eu vou falar a verdade para vocês, quando eu saí, tinha muitos ateus disfarçados aí, entendeu, de amigo, que quando eu saí do ateísmo, eu fui ameaçado de morte por ateu aí, que dizia que é meu amigo, pelo WhatsApp, que eu tinha contato, pelo Face, entendeu? Então, muitos ateus aí se tornam ateus, sabe por quê? Porque planta um monte de porcaria na vida e a hora que chega a colheita desacredita em Deus. Porque tem muitos que colhem o que plantam aí no ateísmo. Tem muitos que estão colhendo aí o que plantam. Aí desacreditar, ah, Deus não existe porque tá tudo errado na minha vida, nada dá certo, então Deus não existe porque tem plantado. O que você tem plantado? Então tem muitos ateus aí, entendeu? Que está colhendo aí a ameaça que fizeram para mim. Que eu não ameacei ninguém, eu não ameaçava ninguém aí de morte, não. Porque quando eu se tornei, porque o lema do ateísmo, entendeu? É que é impossível um ateu voltar a ser cristão. Só que eu sirvo o Deus do impossível. Eu estou aqui porque eu sirvo um Deus do impossível. Eu não sirvo o Deus de vocês pensam, eu sirvo um Deus que cura câncer, cura AIDS, tira qualquer ateu do ateísmo e põe no cristianismo de volta. Põe. Isso põe, eu sou testemunha vivo disso. Então, quando eu saí, eu fui ameaçado de morte muitas vezes. Entendeu? Muitas vezes. Então, muitas vezes, que nem eu falo, tem muitos ateus aí, entendeu? Que plantam um monte de maldade na vida, e depois, ah, Deus não existe, eu só estou me lascando, não sei o que ela sabe por quê? A tua colheita. E eu não reclamo da minha colheita, porque a minha colheita tem sido muito boa, graças a Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que eu planto. E quem sabe que planta não tem medo de colheita, não. Eu não tenho medo da minha colheita. Deus pode me... É que nem eu falo, Deus pode me deitar numa cama amanhã, Deus pode pôr eu numa cadeira de roda, que ele nunca vai deixar de ser Deus. Sabe por quê? Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei da podridão que é o ateísmo. Eu sei, é uma podridão. Entendeu? Uma podridão. O apóstolo Paulo diz, né, tudo que o homem plantar, ele irá colher, né? Se semear o mal, vai colher o mal, se plantar o bem, vai colher o bem. Pastor Ed, eu gostaria que o senhor falasse em relação a essa experiência que as pessoas têm, passam, que fazem elas buscarem a Deus, né? Momentos difíceis na vida que as pessoas passam, que Deus usa como um despertar de consciência para a pessoa o buscá-lo. Eu mesmo, minha família era da seita do Reverendo do Mundo, e eu lembro que na época minha irmã pegou câncer, e aí nós buscamos a Deus, né? E na época não tinha, o pai ia ficar com 20 e poucos, faz mais de 15 anos, e na época não tinha uma resposta para a questão do câncer dela, e ela foi curada. Então, que aquilo, essa situação, né, esse milagre que aconteceu na vida dela, nos levou a Deus. Então, eu gostaria de falar desses momentos difíceis, né, que Deus ele traz um despertar, né? Às vezes a pessoa passa por um relacionamento, problemas e tudo mais,
E Deus, ele usa essa situação para atrair a pessoa, né? É o que Agostinho de Hipona falou certa vez, pastor Ed. De um mal, Deus sabe criar de uma situação mal um bem, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre essa experiência que as pessoas passam na vida. O ser humano, ele é muito cego, né? Ele é muito cego pela ignorância, pela dureza de coração, principalmente. Quando eu falo ignorância, é fácil a gente também se escorar nessa desculpa. Ah, mas fulano não tinha conhecimento. Tá certo. A falta de conhecimento leva a pessoa realmente a se afastar de Deus ou ter uma visão totalmente distorcida de Deus. Aí a necessidade da gente pregar o evangelho para essas pessoas. Mas existe outro lado, como o nosso irmão Henrique estava falando aí também, com relação aos ateus, que também é um problema comum na maioria da humanidade, que é a dureza de coração. Qual que é a diferença entre a ignorância e a dureza de coração? É que a ignorância, o ignorante, às vezes, é aquele que só falta, ele está distante de Deus porque só falta um pouco de conhecimento da verdade. Já o duro de coração, ele conhece a verdade, mas ele não aceita a verdade. Ele se opõe à verdade. Ele tem aquele senso caprichoso dele, de que Deus tem que fazer tudo de acordo com os caprichos dele, egoístas, com as vaidades deles. E quando Deus não faz, como o irmão Henrique está falando aí, como no caso dos ateus, e muitos outros também são assim, muitas outras pessoas, aí se revolta contra Deus. Tem aquela plantação, como o Henrique falou, né? Planta tudo quanto é porcariada na vida e depois não quer sofrer consequências daquilo ali. Deus mostrou o caminho para a pessoa e a pessoa, ela resiste àquele caminho. Por quê? Porque é um caminho que não agrada a pessoa, é um caminho que a pessoa queria que fosse diferente. Não, mas eu sei que esse é o caminho certo, mas eu não quero seguir esse caminho certo, eu quero seguir o meu caminho. É assim que o duro de coração se porta e se comporta na vida. Então, isso causa também a dureza de coração, como a Bíblia fala, né, que o orgulho ele precede a queda. O orgulho precede a queda, ou seja, antes da queda vem o orgulho. Por que precede a queda? Porque o orgulho ele cega totalmente a visão espiritual do homem. Então ele passa a não enxergar mais onde ele está tropeçando. Ele passa a não enxergar o abismo que está diante dele. Ele passa a não enxergar aquilo que está diante da situação que ele se encontra. Ele é aquele que está bem diante dele, não enxerga. Por quê? Porque ele fixou, ele focou a mente dele, o duro de coração focou a visão dele unicamente naquele caminho que ele exige que Deus cumpra. Ele exige. O duro de coração, como no caso dos ateus, eles querem exigir que Deus cumpra os desejos deles, que Deus cumpra a vontade deles. Agora, essa cegueira, tanto no caso da ignorância, quanto também, principalmente, da dureza de coração, precisa ser arrancada. Ela precisa ser arrancada para que o ser humano enxergue com honestidade o caminho que Deus tem para ele. Então, qual é o método que Deus vai usar? Eu sempre falo uma coisa. O crente ele fala muito sobre a olaria de Deus. Nós sabemos que na olaria, né, que Deus trabalha também no crente. Como Jeremias ali foi levado à olaria para Deus mostrar para ele como é que ele trabalhava na vida de uma pessoa. Deus falou para Jeremias: olha, Jeremias, está vendo o oleiro, como que trabalha neste vaso? Assim como o vaso é quebrado na mão do oleiro, o oleiro torna a fazer daquele vaso um outro vaso, um vaso novo. Ou seja, um vaso segundo a vontade do oleiro, não segundo a vontade do próprio vaso. Então, Deus ele é assim conosco. Ele quebra o ser humano para refazê-lo, de acordo com a sua própria vontade, a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus usa o verbo quebrar. Quebrar. Porque você só quebra aquilo que é duro. Quem é duro de coração, consequentemente, vai ser quebrado. Vaso, no caso de vaso, somos nós. Então, Deus não tem outra maneira de fazer com que as pessoas duras de coração venham enxergar o caminho, senão através de uma quebra na vida delas. E essa quebra é aquela enfermidade que chega, é aquela perda do ente querido, é aquela frustração, desilusão. São vários caminhos que Deus tem, mas em todo o processo Deus está acompanhando ali para que aquilo ali venha isso que eu acho maravilhoso. Em todo o processo de dor,
que nos faz enxergar o caminho de Deus e nos faz enxergar o próprio Deus, Deus está acompanhando cada processo de dor, cada processo da olaria ali na vida do ser humano. Porque se Deus não estivesse presente, sabe o que ia acontecer? O ser humano passaria pela dor, pelo sofrimento, e ainda assim jamais teria seus olhos abertos. E quem é que abre nossos olhos senão o Espírito Santo? E qual que é o bisturi que o Espírito Santo usa para fazer uma operação espiritual dentro de nós? A dor, muitas vezes, o sofrimento. Um bisturi não é algo nada agradável. O médico, para tirar aquele tumor de dentro do corpo da pessoa, ele tem que rasgar a pessoa de alto a baixo, muitas vezes com bisturi, para o bem daquela pessoa. É isso que os ateus não compreendem. Poxa, mas você vai rasgar com esse bisturi, essa lâmina tão afiada, vai rasgar a carne da pessoa, isso vai ser terrível. Sim, vai ser terrível, mas é para o bem da pessoa. Depois isso vai se redundar num bem, isso vai ser transformado num bem, convertido num bem. Então, uma frase que eu sempre uso, presbítero Jadson, irmão Henrique, infelizmente, a dor, o sofrimento ainda é necessário nesse mundo, porque tem muitas pessoas aí fora, com o coração muito empedrado, muito endurecido, que vão ter que passar pelo processo da dor, pelo processo do sofrimento, para baixar a dura cerviz, para aprender a ser humilde de espírito. Como o irmão Henrique falou aí, é muita arrogância dos ateus, muita arrogância do homem, querer ser maior do que o próprio Deus. Esses pode ter certeza, está reservado também um processo bastante doloroso, e esse processo será necessário. Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que ainda vai usar esse processo para também abrir os olhos de muitos ateus e arrancar muitos deles do ateísmo. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Pessoal que está assistindo a live, quem tem perguntas para fazer ao senhor Henrique, deixe agora a sua pergunta, eu estarei aqui pescando, trazendo, para o senhor Henrique responder, o pastor Éder também. E, senhor Henrique, eu gostaria, por curiosidade, né, como o senhor já foi ateu, gostaria de saber como que era a sua crença como ateu em relação à origem, assim, da vida. O que o senhor pensava quando o senhor descartava Deus? O que o senhor colocava no lugar, assim, quando o senhor era ateu? Quando perguntava para o senhor, tá, Deus não existe, então quem criou a vida? A pessoa perguntava. De onde veio a vida? A verdade é verdade, que não existe ninguém ateu. A verdade é isso. É um povinho revoltado. Eu falo que eu era assim, entendeu? Quando eu falo dos ateus, eu falo de mim, o jeito que eu era. Tá? É um povinho revoltado que às vezes colhe, que planta e acha que Deus é o culpado de tudo, né? Se a pessoa é ateu, ela não está confrontando, tentando provar a inexistência de Deus, porque se ela está tentando confrontar, querendo provar a inexistência de Deus, é porque ela acredita que existe um Deus, senão não estaria ali, tentando provar, tá? No fundo, eles acreditam em Deus. Eu acreditava em Deus. Porque se eu não acreditar, por que eu vou confrontar algo que eu não acredito que exista? Entendeu? É o que o apóstolo Paulo diz, né, senhor Henrique? O apóstolo Paulo diz que o que podemos conhecer de Deus já foi manifesto. Romanos capítulo 1, versículo 20. Aí o apóstolo Paulo fala que os homens são indesculpáveis porque eles negam a verdade, sufocam a verdade para abraçar a mentira, né? Então eles rejeitam a Deus. É aquela questão, né? Se não houvesse Deus, não haveria ateus, né? Então o fato de existir Deus é porque há um Deus para os ateus negarem. Se não houvesse um Deus para negar, não haveria ateus. Do mesmo modo, existe apolíticos, né? Pessoas que não se envolvem com política. Por que eles são apolíticos? Eles negam a política. São contra. Porque há política. Do mesmo modo, porque há ateus? Porque há um Deus. Então, os ateus só existem porque Deus existe, né? Então, essa é uma curiosidade que eu tenho, né, de perguntar sempre aos ateus, em relação à origem da vida. Pode falar, senhor Henrique. O ateísmo, assim, entendeu? Tem muitos ateus aí que estão no ateísmo por interesse. Isso é fato, entendeu? Eu não sou ligado mais a ateísmo, não entro em canal ateu mais, nunca entrei mais, entendeu? Mas dá um dinheiro. Daí tem gente que tem um pouco interesseiro. A verdade é essa. Tem. Isso é fato, não adianta que eu vivi nesse meio.
Eles falam dos pastores, mas ganham 10 vezes mais que os pastores, tá? Então, usam o ateísmo. Falam, que, né, o pastor de Fábio é um pastor, ele trabalha, ele batalha, né? Às vezes é difícil entrar em contato com ele, porque ele é um homem guerreiro, trabalhador também. Mas tem ateu interesseiro, entendeu? Se tornou ateu, entre aspas, que não existe ninguém ateu. Eu quero ver o cara ser ateu com 38 na cabeça. Entendeu? Quero ver. O cara pegar e falar, aqui, ó, é agora. Encostar o 38. Então, abrir uma câmera e falar que é ateu é fácil. Eu faço porque eu já vivi isso, tá? Entendeu? Já vivi isso daí. É facinho. Agora eu quero ver meter um revólver 38 na cabeça e falar. A pessoa na hora, oh Deus, me ajuda. Isso é fato. É fato. Ninguém é ateu, não. Ninguém é ateu, não. Tem uns, que nem eu falo, tem uns interesseiros aí, tem uns que o planta porcaria a vida toda e começa a colher e acha que o culpado é Deus. Entendeu? Que nem eu falo. Eu participei de colheita ruim que eu fiz no ateísmo. E sofri, o pastor Gerfado sabe disso. Chorei muito, tá? Mas eu plantei ali atrás, eu tenho que colher. Entendeu? Hoje, pela misericórdia de Deus, que nem eu falo, gente, eu tô aqui, entendeu? Não é porque o Henrique é bom, não. Entendeu? Eu tô aqui pela misericórdia. É que nem às vezes Deus usa as pessoas para mim falar no Facebook. Deus mostra as coisas e eu acabo falando para a pessoa vem me agradecer, não, agradece a Deus, porque se não fosse Deus, nem aqui eu estaria. Quem conhece o ateísmo aí, sabe, se falasse assim, para qualquer pessoa aí, ó, mata um ateu, ele escolheria eu, você pode ter certeza, entendeu? Porque era eu que batia de frente ali, entendeu? Mas é que nem eu falo para você, ateu não existe. Entendeu? Uma pessoa que eu admiro no ateísmo aí, ele não tem canal, ele tem canal ali tocando a bateria dele ali, é o Edson Martins. É um ateu que eu admiro, eu não vejo ele atacar ninguém, entendeu? Voltei para o cristianismo, nunca vi o Edson Martins me atacar, então é um ateu ali, é um ateu de caráter ali, gente boa. Para mim, ele é uma pessoa exemplar para mim. Não é porque o cara é ateu, não, mas tem coisas da vida dele que eu levo como exemplo. É o caráter dele, é o respeito que ele tem pelos outros. Porque muitos aí mau caráter, não tem que esconder. Entendeu? Que Deus venha libertar, como eu era um mau caráter também no ateísmo. Entendeu? Testemunha disso está o pastor Eder Flávio aí. Entendeu? Então, é que eu falo, acreditar em Deus, eu sou ateu, mentira. É ateu aí fazendo vidinho aí para ganhar dinheiro, fazendo vidinho para afrontar Deus, até onde Deus permite, tá? Vou te avisar que até onde Deus permitiu que eu ficasse no ateísmo, eu fiquei. A hora que Deus falasse, ó, dá um soprão, fala, agora você vai colher. Aí você vai ver nego berrando, que nem eu berrei. As minhas orações, quando eu vim pro caminho de Deus, era batendo cabeça na parede, era batendo a cabeça no chão, entendeu? Dor na alma. Eu passei 17 dias sem comer uma colher de comida, entendeu? Tentava suicídio, levantava do sofá, uma voz falava para mim, se mata, tem uma corda no carro, entendeu? Tem um veneno ali perto da churrasqueira. A hora que eu ia levantar, eu sozinho em casa, eu ia levantar, meu filho chegava. Deus nunca permitiu. Então, como eu falo, ateísmo, ateu, ninguém não existe, cara. Por que eu vou tentar provar uma coisa que eu não acredito que existe? E, senhor Henrique, outra coisa, né? Nós sabemos que existem pessoas, né, que querem militar, né? Ou seja, querem ir contra algo que eles afirmam não existir. Eles juram que não existe, porém eles querem militar contra esse algo. A gente sabe que ninguém perde tempo discutindo sobre algo que não existe. Um exemplo, nós não vemos pessoas abrindo lives para falar de Papai Noel, duendes, falar de coisas que a gente sabe que não existe. Então, o fato de ser humano ter esse questionamento é porque a lei moral que Deus colocou, conforme o apóstolo Paulo diz, né, na consciência do homem, o mostra que Deus existe. Porém, existem aqueles que querem sufocar essa verdade em sua consciência e negar a existência de Deus. Eu costumo dizer que os ateus, eles precisam da existência de Deus para negar, né?
que ele existe. Pastor Ed, eu gostaria que o senhor falasse em relação a essa pergunta aqui que o Ismael fez. Pastor Ed, mesmo o Henrique tendo blasfemado ferozmente contra o Espírito Santo, até rasgou a Bíblia, tem perdão? Primeiro, pastor Ed, ele está partindo de um pressuposto que o Henrique, ele blasfemou, né? Aí ele diz assim, ferozmente contra o Espírito Santo, até rasgou a Bíblia, tem perdão? Pode falar, pastor Ed, depois o Henrique fala e eu também vou falar sobre essa questão aí. Bom, eu acho que, como eu tenho falado, né, o ateu ele é cego pela própria dureza do coração. Quem que está conosco aqui? O irmão Henrique. Ora, Ismael, me parece que o próprio Espírito Santo, né? O próprio Espírito Santo perdoou pela própria presença dele aqui, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Se o Espírito Santo tivesse recusado o irmão Henrique, se o Espírito Santo tivesse considerado que não tivesse perdão à vida dele, ele não estaria aqui. Não estaria aqui glorificando a Deus, não estaria no caminho do Senhor. Agora vamos um pouco para a Bíblia também, o Ismael. Jesus ele foi ultrajado, cuspiram na face dele, foi chicoteado, cravaram uma lança do lado dele. A Bíblia fala que blasfemaram contra ele. E qual foi a palavra que ele lançou daquela cruz? Deus amaldiçoa-os, mata-os ao fogo do inferno, lança-os ao inferno. Não, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, Deus ele tem perdão. Teve perdão abundante para o Henrique, como tem para você também, Ismael, se você se arrepender. Se você se arrepender, você pode ter certeza que há uma insegurança do seu lado, há perdão para você também, irmão. Você precisará se arrepender dessa lama fétida do ateísmo, como eu já falei. Porque é uma lama, é um esgoto, o ateísmo, que o ateísmo sim faz o homem blasfemar contra Deus. O ateísmo faz. Então, a própria presença do Henrique aqui, glorificando a Deus, falando de Deus, a mudança que houve no caráter dele, a mudança que houve, a transformação que houve na alma, do espírito do Henrique, já é a maior prova do perdão de Deus. Ele blasfemou, verbalmente blasfemou, mas o que é a verdadeira blasfêmia? Como já fiz vídeo aí, já respondi isso para outros ateus, Ismael Oliveira. Qual é a verdadeira e maior blasfêmia contra o Espírito Santo? É xingá-lo? Não. Dos motivos aí, não só o Henrique, muitos outros ateus xingaram Jesus, o Espírito Santo, e hoje voltaram para o caminho da luz, voltaram para o caminho da presença de Deus. A maior blasfêmia, Ismael, sabe o que é? Blasfemar contra o Espírito Santo sem haver perdão? Eu vou te falar aqui. É você continuar nesse caminho de oposição a Jesus Cristo. Isso te levará ao inferno. Se você chegar até o final dos seus dias se opondo a Jesus Cristo, como você está se opondo, não haverá perdão para você. Exatamente, pastor Ed. Eu vou falar, eu recebi isso que o pastor falou agora, é uma confirmação de Deus. Porque quando eu retornei ao cristianismo, eu fiz essa pergunta para Deus. E Deus falou essa mesma resposta que o senhor acabou de falar aí. É você permanecer o erro até na tua morte. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu? E o pastor aí, eu não vou lembrar o versículo, mas diz a palavra de Deus que a gente se aproxima, que nem eu tá de volta ali, foi Jesus que me pôs na presença de Deus. Ele que busca e traz. O pastor deve até saber sobre essa palavra, que toda pessoa que volta para os caminhos de Deus é Jesus que traz. Entendeu? Se Jesus me trouxe, entendeu? E outra coisa, olha a minha vida. Olha a minha vida. Pega um vídeo do Henrique aí no ateísmo e pega hoje. Tem gente que entra no meu Face e fala assim, eu não acredito que é você, que o semblante mudou, entendeu? Sabe por quê? Às vezes a pessoa, ela acha bom ser ateu, não sei o que. Ah, mas o cara teve uma experiência com Deus, gente. Mas é mentira. Busca. Entendeu? Busca do jeito que eu busco. Eu já busquei e busco todo dia a presença de Deus. Aí você vai saber que é a presença de Deus. Aí você vai saber se Jesus te perdoou ou não. Mas enquanto você não buscar, você vai ficar batendo. Sabe o que é ateísmo? É aquela borboleta que bate a cabeça na lâmpada quente ali e fica ali batendo ali, ó. Entendeu? A verdade é essa, sabe? Que, infelizmente,
Teve uma morte essa semana de uma pessoa muito boa, sofreu muito aqui, tá? Uma senhora. Plantou coisas boas, colheu muita enfermidade, tá? Morreu. Então, a colheita dela não foi aqui, das bondades dela, é com o Pai. Então, muitas coisas assim, muitos ateus vai voltar ao cristianismo, sabe quando? Quando perder um filho. Como é o caso da doutora Ana Cristina, Foco da Verdade, Foco da Razão, lá, lembra do canal dela? Era ateia, perdeu a filha de 19 anos com câncer, voltou para o cristianismo. Então, tem muitos, entendeu? Tem muitos que vai ouvir um pastor Éder Flávio fazer um vídeo, o irmão já digo isso aí, entendeu? E vai voltar. Agora, tem gente não. Tem gente que vai ter que perder um filho, vai ter que perder um pai, uma mãe, um irmão, não sei o que, lá para voltar. Infelizmente, Deus, ele chama pelo amor. Deus te dá a oportunidade de você voltar todo dia, de você se entregar a Ele todo dia. Você diz não. Mas o seu não, entendeu? A hora que Deus, você tem seu livre-arbítrio, eu falo, até a soberania de Deus manifestar. Quando a soberania de Deus manifestar, seu livre-arbítrio não existe. É verdade. É verdade, Henrique. Nós podemos ver que essa pergunta do Ismael, respondendo, né? Essa passagem, então, se refere a que, por esse motivo digo vocês, toda blasfêmia serão perdoadas aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Matar é errado, é pecado. Se a pessoa se arrepender, Deus perdoa? Perdoa. Se a pessoa estuprar e se arrepender, Deus perdoa? Perdoa. Se a pessoa cometer vários crimes, né, pelas mãos humanos, males morais, né, roubo e mentira, estelionatário e tudo mais, se a pessoa se arrepender, Deus perdoa? Perdoa. Agora, qual é o pecado que não há perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? O Espírito Santo ele veio com uma missão. Em João 14, Cristo diz: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é como um evangelista, que usa os servos de Deus para anunciar a pregação do evangelho. E se a pessoa ela rejeita a maior obra que Deus tem para a vida da pessoa, que é a salvação, que o Espírito Santo vem convencer, a pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. Então, o maior pecado que a pessoa pode cometer, é o pecado que não tem perdão, é rejeitar a Cristo e permanecer na incredulidade, permanecer no engano. Em Atos, capítulo 17, versículo 51, o Estevão, que foi um diácono, ele vai dizer perante o Sinédrio, ali que tinha os religiosos, os mesmos, que tinha no tempo de Cristo, fariseu, ali o pessoal do Sinédrio, disse assim, Atos 7, versículo 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Então, você vê que os religiosos lá do tempo de Estevão, no tempo de Cristo, eles endureciam o coração para o agir do Espírito Santo, que estava sobre Cristo ali, pregando o Evangelho, né, anunciando o reino de Deus, né, mostrando que ele era o Messias. Do mesmo modo, hoje o Espírito Santo está atuando aí, por isso diz, né, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz, né. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar a maior obra que o Espírito Santo tem na vida da pessoa, que é a salvação. E em nenhum momento o Henrique fez isso, porque a prova é que ele está aqui. Deus ele dá uma oportunidade, né? Imagina uma linha, assim, desses dois dedos. Aqui é o início e aqui é o fim. Então, Deus ele dá esse tempo aqui para a pessoa se arrepender e crer em Cristo. Se a pessoa, em toda essa vida, ela não entregar a vida a Cristo, ela sim blasfemou contra o Espírito Santo. Então está respondido, Ismael. A prova que o Henrique não blasfemou contra o Espírito Santo é que ele está aqui contando o seu testemunho, o que Deus fez na vida dele e o que há de fazer ainda, né, pastor Éder? Exatamente isso, exatamente, a prova viva, o milagre vivo, como eu falei aqui, no começo dessa live aqui, ele é o milagre vivo, ele é a prova
mais concreta do perdão de Deus sobre ele. E a prova está aí. A Maria disse assim, é verdade. Então, né, quem atentará à acusação contra os escolhidos de Deus? É o próprio Deus que os justifica, né? Quem os condenará, né? Então, há perdão em Cristo, há graça, há misericórdia. Então, Ismael Oliveira, o Josiel, todos os ateus que estão aqui nessa live, busque a Deus. Você não precisa abrir uma live, falar que está buscando a Deus, tudo mais, mas entre no seu quarto, hoje mesmo, tenta ter uma experiência com Deus, com Ele, faça uma oração. A Bíblia diz em Tiago 4:4, achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Porém, mesmo Tiago diz que Deus ele rejeita soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, não seja o dono da verdade, mas sim busque a verdade que é o próprio Deus. Se submeta a essa experiência e busque o Senhor. A Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, creia que Ele existe e Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam, né? Hebreus capítulo 11. Então, busque a Deus. Amém? Senhor Henrique, eu gostaria que o senhor falasse algo que eu vejo que é muito importante em relação a uma das falas que o senhor falava quando estava no ateísmo, né? Que era a questão do seguinte, né? Tem um vídeo no seu canal, até indico o pessoal depois entrar assistir o vídeo, que era a questão que o senhor falava assim, mas se Deus existe, porque o pastor Ed está com óculos, né? A questão, se Deus existisse, então era para os cristãos estar esvaziando o cemitério, não era para ver hospitais. Hoje, como cristão, como que o senhor vê esse argumento que o senhor trazia? Como eu falo, hoje eu vejo Deus, entendeu? Em tudo. Eu vejo Deus numa enfermidade que a gente passa, entendeu? Eu não vejo, é que nem eu falo, hoje eu vejo Deus em tudo, tudo. Se eu passar momentos bons, eu vejo Deus. Se eu tiver momentos ruins, eu sei que Deus está me moldando através do momento ruim, entendeu? Hoje eu vejo assim, entendeu? Eu vejo assim, eu vejo que tudo de mal, a morte, a enfermidade, o óculos, o câncer, entendeu? Tudo tem um propósito de Deus. A gente tem que aceitar isso. A gente tem que aceitar que é um propósito de Deus. É que nem eu falo, ninguém se apega a Deus do lado de uma churrasqueira. Nós se apegamos a Deus num leito, do lado de um leito de hospital, ou a gente mesmo no leito de hospital. Entendeu? Então eu vejo um trabalhar de Deus em tudo. Então o pastor está de óculos, eu estou até com o meu aqui, ó. Entendeu? Estou até com o meu óculos aqui também. Então eu vejo assim, hoje eu vejo. A Bíblia diz assim que a chuva ela cai tanto para o justo como para o ímpio. Entendeu? A gente não está livre de enfermidade. Entendeu? Só que muitas vezes a enfermidade, é que nem eu cito aquela mulher que faleceu essa semana. A enfermidade dela não foi para a morte, foi para a vida. Ela faleceu essa semana, que nem eu falei para a pessoa, a vida dela começa agora. Entendeu? A dor que ela tinha cessou ali. Entendeu? Então eu vejo assim, hoje eu vejo que nem eu falo, todas as coisas. Hoje eu amo a Deus de coração, Deus sabe disso. Para provar isso eu tô aqui. Entendeu? Eu amo a Ele, Ele me ama. Entendeu? E a partir do momento que eu vejo assim, eu vejo que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Então, as coisas que eu via no ateísmo aí, como eu falo, não existe ateu, não, gente. Não existe. Tem pessoas interesseiras que entram no ateísmo por dinheiro, isso é fato. Tem pessoas aí que é revoltado com a vida aí porque plantou e está colhendo e viram ateu, acho que a culpa é de Deus, entendeu? E se revoltam contra Deus, porque acho que a culpa é de Deus, entendeu? É que nem eu falo, hoje no ateísmo, eu plantei no ateísmo, ali as coisas ruins, eu culpava Deus das coisas ruins, entendeu? Hoje eu tenho meu plantio e agradeço a Deus, independente se seja coisas boas que vai acontecer comigo amanhã,
ou coisas ruins. Eu sei que se for algo de ruim, entendeu? Eu sei que aquilo ali vai contribuir para mim, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, como eu falo, eu vejo ateu, que não falo, ateu, ninguém tem aqui. Por que eu vou provar que existe tentar provar que não existe um cavalo de 10 cabeças, se eu sei que não existe? Entendeu? Então, é que nem eu falo, a visão que eu tinha antes ali era uma visão, o ateísmo é uma coisa camuflada. Ninguém é ateu, não. É uma coisa camuflada ali, e a pessoa acha porque perdeu a mulher, ou o cachorro foi atropelado, eu sou ateu, Deus não existe porque o cachorro foi atropelado, tudo tem um propósito de Deus, eu vejo assim as coisas. Então tem uma visão bem diferente, mas aquilo ali também que eu tinha no ateísmo ali, aquilo ali não é uma visão concreta, aquilo ali é uma visão camuflada. Eu sabia a gente sabe que Deus existe, a gente sabe. Eu não falo, tem povo aí, tem uns aí que você vai olhar aí, tem maioria dos ateus aí, 90% já foi evangélico. Mas eu nunca senti nada, mas o que você está buscando na igreja? Está buscando a presença de Deus ou está buscando um serviço melhor? Você está buscando a presença de Deus na tua vida ou está buscando o lugar do seu encarregado na fábrica que você trabalha? Então, como eu falo, hoje eu busco a presença de Deus. Se Deus me der, Ele é Deus. Se Deus não me der, também Ele é Deus. Se eu acabar minha vida numa mansão, Ele é Deus. Se eu acabar minha vida debaixo de uma árvore, Ele não vai deixar de ser Deus. Amém, senhor Henrique. Pastor Ed, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse ponto, né, que muitos ateus atacavam e ainda atacam, né? Às vezes o senhor, quando o senhor fala em relação ao ateísmo, por que você usa óculos, né? Se Deus tem que curar, tudo mais. Esses argumentos infantis, né? Nenhum texto da Bíblia está escrito que Deus ele promete uma vida para nós sem dificuldades, uma vida fácil, sem doença, sem nada. E nós sabemos que o novo céu e nova terra é no futuro, né? Que lá não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais morte, lá no céu, né? Então, é uma ignorância em relação à Bíblia. Porém, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão aí que os ateus levantam, né? Questionando o sobrenatural, né? Olha, o que eu Eles vejo é o limitam até, seguinte... né, pastor Ed? Eles até limitam a questão do sobrenatural, como se fosse apenas milagres, né? Exatamente, existem várias questões com relação a isso. A primeira questão é que eu, de óculos, enxergo mais do que eles sem óculos. Eu, de óculos, enxergo muito mais do que os ateus sem óculos. Porque eu, de óculos, enxergo Cristo, enxergo o caminho que ele me apresentou para eu segui-lo. Eu consigo enxergar de óculos o valor da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eu enxergo, como o irmão Henrique falou, Deus em todas as coisas, em todas as situações, em todos os lugares. Eu enxergo que eu sou filho de Deus, e eles sem óculos, julgando ter uma visão perfeita a ponto de não precisarem de óculos, não conseguem enxergar nada disso. Então, o que é melhor? O que seria melhor? Usar óculos e enxergar Deus? Enxergar a obra maravilhosa de Deus? Ou não usar óculos, como no caso dos ateus, que tanto se incomodam pelo fato de eu usar óculos, e eles não conseguem enxergar coisa alguma, estar em completa escuridão. Bom, e também com relação à questão do que o irmão Henrique falou aí, Deus usa realmente, e você também, presbítero Jadson, Deus usa qualquer coisa para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso bem. A nossa vida, ela não se resume somente naquilo que é terreno. Eu conheço um testemunho, eu conheço uma história de um grande evangelista que estava no navio e caiu uma pessoa no mar e os marinheiros pularam. Teve um marinheiro que era cristão e pulou e resgatou aquela pessoa antes dela morrer afogada. Ela não morreu afogada porque foi resgatada por aquele marinheiro. E aí tinha outro cristão olhando aquela cena e chegou até o marinheiro que era cristão, que havia salvo aquela pessoa que havia caído no mar. E aquele marinheiro cristão, aquela pessoa cristã que estava lá vendo aquela cena, olhando o marinheiro salvar aquela pessoa, depois que o marinheiro salvou aquela pessoa, puxou ela para o navio, aquela pessoa cristã chegou para o marinheiro cristão e falou: salva essa pessoa. Aí o marinheiro olhou para aquele homem: como assim? Salva essa pessoa? Ele falou: o senhor tá louco? Eu acabei de fazer isso, eu acabei de puxá-la do mar, ela ia morrer afogada, ela já está salva. Falando: não, o corpo dela está salvo, agora salva o espírito dela.
salva a alma dela, porque não é só a parte material que é importante, a parte espiritual também é. O Senhor tirou ela do mar, agora prega a palavra de Deus para essa pessoa. Amém. Então, para os ateus, eles têm uma visão horizontal, tudo que importa é aquilo que é terreno. Eles não têm uma visão vertical, eles não têm uma visão para o alto, é uma visão horizontal, como eu sempre falo, né? Eles querem que todas as coisas aconteçam de acordo com as suas vontades. O apóstolo Paulo, que tinha um poderoso dom de cura, curava muitas pessoas, como de fato curou muitas pessoas, quando ele chegou diante de Timóteo, seu filho espiritual, que estava com dores no estômago, ele não colocou as mãos, impôs, determinou a cura, etc. Ele falou, olha, antes de ir embora, toma um pouquinho de vinho para o seu estômago, porque isso vai fazer bem. Ora, por que ele não curou Timóteo? Por que ele foi embora e deixou Timóteo ali com aquela dor, orientando a recorrer a algo aqui da terra? Então, vocês veem, Deus, isso prova que Deus usava o apóstolo Paulo para curar. Deus usava, não era o apóstolo Paulo que usava Deus. Eu tenho um dom, eu vou curar quem eu quiser, a hora que eu quiser. Não, é a hora que Deus, se eu tenho um dom de cura, mesmo tendo um dom de cura, eu vou curar se Deus quiser que eu use esse dom para curar alguém. Na hora que ele quiser que seja curado. Mesmo uma pessoa com dom de cura, ele não pode simplesmente chegar e falar, eu vou curar essa pessoa. Não vai. Se Deus não quiser que seja curado, não vai, porque tem várias questões por trás disso, desconheci que os ateus desconhecem também. Sabe-se lá se Deus não quer conceder a cura a alguém, porque precisa ainda trabalhar no coração daquela pessoa. Sabe-se lá se não houve perdão no coração daquela pessoa, se aquela pessoa está em ato de rebelião contra Deus, precisa voltar para os caminhos do Senhor. Deus não é Papai Noel que sai com um saco de bênçãos de cura, de milagres nas costas, distribuindo aleatoriamente para todo mundo, de uma forma cega, de uma forma discriminada. Deus é sábio até mesmo em todas as suas ações, e até mesmo quando ele faz o bem para alguém, ele sempre tem a marca da sabedoria dele naquela atitude de bem. Não me sinto de forma alguma incomodado pelo fato de eu usar óculos, não deixo de ser cristão e nem de acreditar no meu Senhor Jesus Cristo pelo fato de usar óculos. Como o irmão Henrique falou, se ele curar a miopia, né, que foi adquirida, eu trabalho com desenho no jornal até hoje, eu lembro perfeitamente quando que adquiri uma distorção da visão, de tanto olhar, e tinha uma luminária muito branca em cima da minha cabeça, iluminando o papel, e a luz daquela luminária era tão forte que batia na sulfite branca e refletia nos meus olhos, eu não ia percebendo que eu estava perdendo a visão, eu estava enfraquecendo a visão. Aliás, é uma coisa que até mesmo quem fica no celular constantemente, pode ver, você fica muito tempo no celular, mesmo à luz do dia, quando você vai olhar aí fora, você vê tudo embaçado. Por quê? Porque a sua visão está sendo afetada pela luminosidade do celular. Foi o que aconteceu com a minha visão. Foi o que aconteceu com a minha visão. Eu trabalho com desenho gráfico. Então, olhando para o papel ali, aquilo foi enfraquecendo a minha visão. Hoje eu tirei a luminária. Hoje eu não desenho mais debaixo de luminária, mas hoje eu já adquiri miopia. Hoje a luz é muito mais alta, eu trabalho com a luz branca natural, a luz branca artificial, mas bem alta, no teto, que é o suficiente para não estragar a minha visão. Então, não me sinto incomodado com os meus óculos, não me sinto. Deus não poderia ter aberto o Mar Vermelho sem Moisés, sem mandar Moisés usar o bastão, o cajado dele, um pedaço de pau na mão? Por quê? Porque Deus, quando ele acha necessário ser daquela forma, é daquela forma. Eu não me sinto de forma alguma diminuído por causa disso, não me incomodo com essas alegações ridículas dos ateus, ridículas, e só uma pergunta que eu gostaria de falar para eles. Só uma pergunta. O óculos é tão importante assim? Na verdade, é fator deles, de ridículo deles quererem ridicularizar gratuitamente todos os cristãos que usam óculos. Porque eles não estão interessados se Deus vai curar a minha visão, da miopia ou não. Eles sempre querem achar alguma coisa para criticar os cristãos. A verdade é essa. Esse é o objetivo deles. Excelente, pastor Éder. Eu quero só responder aqui um ponto do Francisco. Ele disse assim: o óculos é obra da ciência, e teu Deus que não te cura. Primeiro, muitos ateus pensam que o cristão é contra o desenvolvimento da ciência. Porém, sendo o ateu evolucionista / naturalista, ele acredita que a consciência
é apenas reações químicas e elétricas acontecendo na cabeça dele. E outra, a racionalidade, a consciência veio da irracionalidade e veio de um animal ali ancestral comum que parecia um macaco. Então, nós não somos contra, né, o desenvolvimento da ciência. Ao contrário, o homem só pode criar as coisas, criar um óculos, criar o celular para a gente gravar, televisões, carros e tudo mais, é porque o homem ele foi criado à imagem de Deus. E o que significa ser criado à imagem de Deus? Deus é uma pessoa que tem racionalidade, tem liberdade, tem também sentimento. Então, quando o homem é criado à imagem de Deus, ele é criado como uma pessoa com racionalidade, liberdade e também com a capacidade de criar as coisas, assim como Deus, ele é o Criador. E ele diz assim, e teu Deus não te cura? Deus já nos curou. Curou do quê? Da cegueira espiritual. Nós olhávamos para esse mundo e apenas enxergávamos trevas. Hoje nós enxergamos a luz, enxergamos esperança. Antes enxergávamos apenas, né, uma ilusão. Hoje nós encontramos o sentido para a nossa vida. Então, Deus nos curou. Agora, como eu já disse, aqui não é o céu, há um novo céu e uma nova terra. E partindo do pressuposto aí do Francisco, que é evolucionista, então era para as coisas estar melhores, né? Nem para a gente, as pessoas terem doenças, porque há uma evolução, há algo de progresso, né? E, na verdade, a gente vê que não há uma evolução, há uma involução. E por que acontece isso? Porque em Gênesis capítulo 3 diz que o homem ele era perfeito, porém houve a queda do homem, e por isso entrou o pecado e a morte e todo o sofrimento na terra. O homem desobedeceu a Deus. Então, eu vejo que Deus me curou da podridão do ateísmo, entendeu? Deus me curou da podridão do ateísmo, entendeu? Então, Deus me curou. Eu falo, a paz que eu tenho hoje, entendeu? Eu nunca tive. Hoje eu tenho 54 anos, tá? Eu vivo a melhor fase da minha vida. Sabe, graças a quem? Não é graças à ciência, eu não tomo remédio, não. Eu não tomo antidepressivo, não tomo, não. Entendeu? Graças a Deus. Então, eu sou curado. E uma das curas que Deus fez é do ateísmo. E outra coisa, louvado seja Deus. É Francisco Alves o nome dele, né? Isso. Então, pode falar. Havia muitos Franciscos Alves ali, há 2000 anos atrás, quando o Nosso Senhor estava pendurado naquela cruz, também blasfemando contra ele. Salvou a muitos, por que não se salva? Né? Curou a tantos, por que desce dessa cruz daí? A história se repete até hoje das blasfêmias contra Deus, da oposição contra a verdade de Deus. E, no entanto, Jesus não deixou de ser Jesus porque tinha curado um monte de pessoas, libertado um monte de pessoas, e agora ele não podia se libertar naquela cruz, porque era um propósito dele. Exato, pastor Hélio. Eu costumo pensar assim, como um dos grandes questionamentos dos ateus, o problema do mal, né? Tantas coisas ruins acontecem na Terra, e aí eles querem se tornar ateu. Porém, o fato de haver tantas maldades, o ser humano tem que buscar ter esperança. Olha tanta catástrofes, tantos males. Pô, qual que é a esperança? Nós sabemos que há uma esperança. A esperança é Deus. Imagina, para pensar a proposta de Cristo, né, do reino dos céus. Um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá todos os males que acontecem nessa terra, lá não haverá. Que mensagem gloriosa, que mensagem maravilhosa. Há uma solução para esse mundo, e essa solução é Cristo. E a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Cristo que Deus enviou. Então, eu quero dizer para vocês, eu sei que nós estamos vivendo um tempo, pastor Ed, que há muita depressão, há muitos males emocionais, as pessoas estão tão tristes. Olha aí um testemunho vivo aí, uma prova viva da existência de Deus. O senhor Henrique, que a paz que ele tanto procurava, o mundo não deu. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz, hoje reina no coração do Henrique e dá essa paz para ele. Essa é a promessa de Cristo para nossa vida. Essa esperança. Louvado seja Deus. Ver mais uns comentários aqui. Então é isso. Chegamos a 1h30 de live. Eu gostaria que o senhor Henrique deixasse uma mensagem para o pessoal
e depois passar para o pastor Éder deixar as considerações, aí depois você deixa suas considerações, Henrique. Mas fala agora aí para o pessoal que está assistindo aí, a importância dos ateus, as pessoas que estão afastadas de Deus, de buscarem o nosso Criador, a buscarem a Cristo. Entendeu? Meu ponto de vista é esse. Vai chegar uma hora que as pessoas que Deus escolheu, há diferença entre chamado e escolhido. Chamado, Deus chama a gente todos os dias. E quem são os escolhidos de Deus? É os que Deus escolhe, que a pessoa escolhe também servir a Deus. A partir do momento que você não escolhe servir a Deus, você é um chamado, mas não é o escolhido. Tem que ter uma concordância dos dois lados, tanto de Deus como de você. Não adianta eu ser um escolhido se eu não escolher servir a Deus. Entendeu? Então, o que acontece? Eu acho assim, ó, eu acredito muito que Deus, como Deus fez a obra na minha vida, vai fazer a obra de muitos ateus aí. Ah, mas será que é só o Henrique? E o Valdir Dávalos? Vai acabar. Era do ateísmo? Tá? E o Robson, que está no meu... Robson Freitas, era do ateísmo, que era cantor gospel. Entendeu? Voltou para os caminhos de Deus. Então, Deus vai resgatar o que é dele, entendeu? O que é dele, Deus vai respeitar seu livre-arbítrio até ele usar a soberania dele. Então, entendeu? Pode hoje, eu vou ser sincero, hoje pode ser tua oportunidade na tua vida. Você que é ateu, que não acredita, talvez a oportunidade que... Gente, eu jamais pensei em estar aqui. Eu jamais pensei em estar aqui. Então, Deus pode estar dando a última oportunidade na tua vida. Às vezes, eu falo, se Deus te escolheu, se Deus tem um propósito de te resgatar daí, ou sorrindo, ou gemendo, ou chorando, ele te tira. Como tirou. Dávalos, entendeu? Ivanildo Menezes. Então, é que eu falo. O Renato Romão também. Renato Romão, ele orou. Ivanildo Menezes. Renato Romão, eu já fiz debate com ele assim, se tornou um grande amigo também. A gente conversa pouco e a minha vida é meio corrida. Às vezes, a minha namorada está aí também na live, aí eu vejo os comentários dela. Às vezes eu estou conversando com ela no WhatsApp, estou conversando no Face para ajudar pessoas que passaram por lutas que eu passei, que estão passando por lutas que eu passei, entendeu? Então hoje eu procuro ajudar e ponho tentar colocar uma fé na pessoa, entendeu? Que Deus trabalha no mal também. Não é só o bem que vem sobre sua vida, que tem uma ação de Deus, o mal também. Eu vim para o cristianismo aí de volta através do sofrimento. Então, que nem eu falo, se você tem a oportunidade, Deus pode estar te dando a oportunidade hoje, entendeu? De você voltar a servir a Ele, a crer nele. Pode ser a última. Pode ser a última oportunidade que Ele está te dando. Então, se segure. Ou não espere também perder tudo, né? Não espere tocar num filho, entendeu? Deus vai trabalhar. Deus tem um jeito, o modo operante dele ali, que ele não trabalha só no bem. Eu falo, se Deus te dá tudo de melhor também, você não quer. Aí você se torna ateu mesmo, né? Aí você, entendeu? Mas ele vai, como eu falo, não deixa você cair no sofrimento aí da perda de uma mãe, de um filho, de uma doença, tá com uma doença. Teve um ateu aí que morreu com câncer na garganta ali. Optou em não buscar Deus. É um direito seu. Eu falo, eu acredito que Deus vai resgatar muitas pessoas. Eu queria que Deus desse, não 100%, 1% da paz que eu tenho em mim, que eu nunca tive na minha vida, desse a cada ateu que está assistindo essa live, 1%, você se entregaria a Deus hoje mesmo. Pode ter certeza disso. Mas busque, como eu falo, Deus, ele existe. Eu estou aqui. Deus faz um milagre, eu estou aqui. Deus pode todas as coisas, eu estou aqui. Deus pode o impossível, eu estou aqui. Eu sou prova viva disso. Então busque a Deus. Não fica aí
lutando contra isso. Lute a cada dia. Eu que eu lutava antes contra Deus, entendeu? Hoje eu luto a cada dia estar na presença dele. Para honra e glória dele, não a minha. Pastor Éder, nós sabemos que nosso Senhor é inigualável, né? Não há ninguém que se compara ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reina, ele é soberano. E um dia, né, para aqueles que não se arrependerem, a resposta definitiva, né, que tanto eles pedem de prova acerca da existência de Deus, será naquele dia que todo joelho se dobrará. E eu gostaria que o senhor aí também deixasse aí uma mensagem de reflexão, a importância de buscar a Deus, e já deixasse também as suas considerações finais, depois o Henrique, e eu também, para nós encerrarmos a live. Pode falar, pastor. Jesus, eu estou só com 6% de bateria, se caso apague aqui completamente é porque acabou a bateria, mas eu coloquei o carregador, não sei se vai aguentar. Jesus, ele falou assim, bem-aventurados os vossos olhos que veem, porque muitos desejaram, muitos sábios e profetas desejaram ver o que vós vedes e não puderam ver. Então, bem-aventurado aquele que conseguiu ver Deus, bem-aventurado aquele que conseguiu entender que existe Deus. Bem-aventurado os nossos olhos porque viram a Deus. Não precisamos enxergar a Deus fisicamente para crermos que Ele existe. Não precisamos. Nós o enxergamos através do coração. Através do coração, que os ateus também tanto ridicularizam a gente. O coração é só um órgão. Veja como que eles não compreendem nem mesmo uma linguagem representativa da própria Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. E quando a Bíblia fala o coração, nós temos que enxergar Cristo com o coração, logicamente que não se refere ao órgão físico que bate do lado esquerdo do nosso peito, mas ao centro do nosso espírito, à essência do nosso espírito. Esse é o coração. É quando você identifica Deus de uma forma até inexplicável, de uma forma que você não pode explicar. Então, isso é enxergar. E é Deus que se revela ao homem. É Deus que se revela ao homem. Mas um fator muito grande, a todos aqueles ateus que estão me assistindo também, tem que ter humildade. Isso não quer dizer que nós adquirimos um alto grau de humildade, somos humildezinhos de espírito. Não, nós estamos no caminho. Mas já tivemos a humildade suficiente para reconhecermos que há alguém superior ao homem. Há um Criador realmente que criou céus e terra, como diz a Bíblia Sagrada. E esse alguém nós não queremos de forma alguma nos opor a ele. E esse alguém é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Então, se algum ateu que nos assiste quiser ter realmente um encontro vivo com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus Cristo e conhecê-lo, a primeira coisa tem que se despojar da arrogância, da soberba, tem que depor as armas no chão e se render verdadeiramente, falar, eu quero te conhecer, Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar a essa pessoa. Tenho certeza disso. Eu agradeço por essa oportunidade também maravilhosa de estar aqui com você, presbítero Jadson, com você também, Henrique, um grande amigo do nosso coração mesmo, e até hoje eu admiro, até hoje eu oro pela tua vida, como também preciso de muita oração também. Estou muito feliz mesmo pela tua participação aqui, estou muito feliz, presbítero Jadson, por ter me chamado também aqui. Tá bom? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e de todos aqueles que nos assistiram, nos acompanharam até aqui. Amém. Deixe suas considerações finais agora, senhor Henrique. Eu ou o Éder, pastor? Senhor. Eu? Não, o senhor Henrique. Ah, tá. Eu agradeço muito essa oportunidade, que eu falo para vocês, agradeço de coração, venho agradecer o pastor Éder Fábio, o irmão Jadilson, Renato Romão, o Dávalos, né? Minha prima, Silvana Costa, pastora Tati, meu irmão, entendeu? Pessoas que estiveram do meu lado nas lutas, a minha namorada que estava aí, que eu não vou citar nome, nego da Paulada, entendeu? São pessoas maravilhosas que Deus colocou no meu caminho, né? Agradeço a Deus a cada um. Busque a Deus, gente. Que eu posso falar para você, eu não estou aqui para fazer
moral com ninguém, não. Eu estou aqui para falar para você que Deus existe. Só que você vai ter um encontro com Ele quando você buscar de todo o coração. Eu não falo, agradeço a Deus a paz que eu tenho hoje, a felicidade, mesmo nas minhas lutas. Henrique, você não tem luta? É claro que eu tenho. Entendeu? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então eu vivo nesse bom ânimo que Deus vai fazer. É que nem eu falo, agradeço todo mundo aí, tanto os cristãos como os ateus que estão aí, né? Mas busque a Deus, que Deus pode todas as coisas. Que nem eu falo, eu não vejo, entendeu? Eu me vejo como um milagre, entendeu? Um milagre. E se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui e feliz, tá? Agradeço minha namorada de coração. Quando eu disse não, né? Na minha vida sentimental, Deus disse sim e colocou ela na minha vida, acrescenta muito na minha vida, é uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida, até uma família maravilhosa, família que eu aprendi a amar, a respeitar. Ela também ama muito minha família, meus filhos, meu pai, minha mãe. Então eu estou aqui, que nem eu falo, se apegue a Deus, busca em Deus, Deus vai te dar o melhor que Ele pode te dar. Entendeu? Às vezes não é o melhor para você. Teve coisas na minha vida que eu achava que não era o melhor para mim. Hoje eu vejo que tudo tem um manifestar de Deus que foi muito bom para mim. Tudo que eu passei, viu? O deserto que eu passei foi muito bom para mim. Se não fosse Deus permitir as coisas más na minha vida, talvez não estaria aqui. Então, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Você que saiu do caminho de Deus por alguma coisa mal que aconteceu na tua vida, uma coisa má, lembre-se que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Busque Deus de todo o coração e vou estar orando por vocês e Deus pode todas as coisas. Que Deus abençoe, uma ótima noite para vocês, um manifestar de Deus grandioso. Eu creio que Deus vai falar com o ateu essa noite. E em poucos dias vai ter ateu aí dando testemunho dessa live aí que Deus operou, o milagre se manifestou. Muitas vezes Deus não manifesta na vida da gente todos os dias. A gente tem que ser sensível para ver. Deus se manifesta em tudo. Agora a gente tem que ser sensível para ver o manifestar de Deus. Uma ótima noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, Senhor Henrique. Uma das grandes provas da existência de Deus é que Deus ele transforma a vida das pessoas. Eu costumo dizer que a Bíblia ela não é apenas um livro que apresenta uma história, mas a Bíblia ela muda histórias. E o que faz a Bíblia mudar a história das pessoas? É quando as pessoas buscam dar crédito à palavra de Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, busque encontrar Deus nas Escrituras, compreender a vontade de Deus que é revelada em Cristo. Cristo, ele é a verdade, como eu já disse, e ele disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é ele. Então, busque conhecê-lo, busque compreender a sua vontade. Cristo ele tem o melhor para você. Cristo não tem o pior. A Escritura nos diz, por meio das próprias palavras de Cristo, que Cristo ele não veio condenar, mas ele veio salvar. Deus ele te amou de uma tal maneira que ele enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem um convite de salvação para você, tem um convite de salvação para a sua família. Salvação do quê? Salvação da perdição, do reino das trevas, do engano, da situação talvez que você se encontra, em um vazio mental, existencial. Cristo ele quer te salvar em todas as áreas. Então, hoje, eis agora, é o momento de salvação. Medite nas palavras que foram ditas aqui nessa live e eu espero que você possa entender que Deus ele transforma vidas e ele quer transformar a sua vida. Amém? Então, obrigado, pessoal. Que a paz de Cristo seja com todos. Quer falar alguma coisa, senhor Henrique?
O pastor Jader Fábio fez um convite para mim fazer uma live com ele, né? Eu vou estar fazendo, sim, eu vou apresentar para vocês o Deus provedor, entendeu? O Deus que tudo pode, o Deus que fala e cumpre. Eu vou dar meu testemunho de vida, do que eu vivi, entendeu? No deserto, ali, o sobrenatural que eu vivi, o Deus provedor ali, eu vou estar dando no canal do pastor Jader Fábio, vai ser um prazer, entendeu? É uma pessoa que eu tanto, às vezes, eu confrontava muito ele, né? E hoje é um amigo, entendeu? Eu faço questão de mostrar o poder de Deus no canal dele através do meu testemunho. E eu estarei lá na audiência assistindo, hein, pastor Ed? Amém. Quando estiver pronto aí, me avisa, Henrique. Amém. Eu vou fazer, tem muita coisa para anotar, porque é muita coisa que eu vivi, entendeu? Eu vou anotar coisas, então, ver pessoal, o Deus provedor. Tá bom. Vai ter uma live lá no canal do pastor Éder, onde o Henrique vai estar ali compartilhando uma mensagem da parte de Deus para vocês, em relação ao Deus provedor, né? Nosso Deus não apenas salva, mas também ele providencia, né? Ele cuida de nós, né? Louvado seja Deus. Então, abraço, pessoal. Abraço, senhor Henrique. Até Amém. Mais, pastor Éder também. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem com Deus. Amém.